Aleluia. Esse cara me ama, viu? Aleluia, vocês estão aqui? Estão mesmo? Estão mesmo ou não estão? Só 3 pessoas que falaram. Opa! Tem gente lá no fundo, tem gente lá no fundo. Antes de nós começarmos a ministrar, queria que você orasse 1 minuto pela sua família, por algum familiar, uma pessoa que vier na sua cabeça aí. Vai. Exercita a tua fé. Se quiser levantar, levanta. Se quiser orar sentado, pode orar. Começa a orar. 1 minuto, vai. Começa a orar. Enche este lugar de oração. Shakataparabashebrecantoloboshô. Ricalabashebrecandalabashedecandaramas. Natracatalabrastebrecantarabashebreandorobashebrecantolobos. Natracatalabrastebrecantalabashedecandaramas. Tu és santo, papai, tu és bendito, tu és bem-vindo, tu és majestoso, tu és maravilhoso, tu és bondoso, glorioso. Tu és santo, 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 tu és santo. Tu és santo, tu és tremendo, tu és maravilhoso, glorioso, bondoso. Estende agora, se aproveita nesse mesmo mover, estende sua mão aqui para mim. Fala, Senhor, o Senhor deu uma palavra para esse homem. O Senhor colocou uma palavra no coração dele. E ele não pode nos dar nada. Ele não pode falar nada. Mas eu quero ouvir a sua palavra, através da vida dele. Usa esse canudinho aí. Canudão, na verdade, né? Usa ele, Senhor. Libera uma unção sobre a minha vida. Libera uma unção. Libera uma unção. Libera uma unção. Amém? Aleluia. Eu preguei domingo de manhã? Sim? Sim, eu sei, pero sim. Interessante, eu ministrei domingo de manhã, quase que eu ministrei domingo à noite a mesma palavra, quase. Atrás do banco assim. Bonitão. Obrigado. Quase que domingo à noite foi a mesma. Às vezes, é lógico que o nosso coração, toda vez que vai ministrar, está cheio de temor. Toda vez que vai ministrar, a perna treme, seja o louvor, seja o que for. Ah, pastor, mas o senhor já está acostumado a ministrar sempre. Não, irmão. Uma coisa é eu conversar com você no meu escritório, outra coisa é eu estar aqui na frente ministrando a palavra de Deus. Aqui, como homem, Rogério não pode falar nada. Posso contar minhas experiências, obrigado. Posso contar o que Deus falou comigo. Mas não posso dizer nada para você da parte de Deus, se Deus antes para mim não tenha revelado. Não posso te contar uma história ou falar aquilo que eu acho, o que eu penso. Mas sim algo da parte de Deus, que você veio aqui para ouvir Deus falar, e não um pregador falar. Amém? Você não vem aqui por causa de um homem, você vem aqui porque você quer ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos a responsabilidade de dizer para você somente aquilo que Deus quer que fale. Acho que você não entendeu o que eu disse. Nós, ministros do Senhor, temos a responsabilidade de dizer somente aquilo que Deus quer que fale. Você, quando está na sua casa, num grupo familiar, num culto caseiro, como meu amigo Éder gosta de dizer, você tem a responsabilidade de dizer o que foi ministrado no domingo, mas como um cerne, como uma direção, como uma meta daquilo que você vai ministrar, mas Deus vai te dar uma revelação, e não quer dizer que a revelação que Deus vai te dar é exatamente igual à revelação que o pregador ministrou no domingo, manhã e noite. Pode ser que Deus pegue aquele mesmo tema
e traga uma nova revelação no seu coração, mas eu estou embasado naquilo, eu estou falando o mesmo texto, eu estou falando o mesmo tema. Por que o senhor está falando isso, pastor? A palavra de foco foi uma palavra muito forte para mim, foi uma palavra muito forte. Foi uma revelação que Deus me deu já há algum tempo, e isso tem me chacoalhado. Porque se existe uma coisa que o diabo tem feito comigo e com você, é mudar o nosso foco. Ele nos rouba de uma forma tão sutil. Satanás age de uma forma tão simples. É tomando o seu tempo, é te colocando atividades. Presta atenção que você, aos que acordam agitados como eu acordo, parece que eu enfio o dedo na tomada. Eu já levanto da cama, uau, eu levanto. Eu não sou aquele que levanta, amor, deixa eu dormir 5 minutos, não. A hora que eu fiz assim com o olhinho, rapaz, sai de baixo, velho. Eu já pulo, já saio correndo, já vou para a cozinha, já faço café, já vou no chuveiro, já tomo banho, eu acordei. Já vou lá na sala, já tenho o meu tempo com o pai. Quando eu acordo, quando Deus me acorda, então é melhor ainda, quando eu não ouço o relógio tocar. Porque a gente tem uma pequena competição santa, né? Eu e o celular, né? Eu tenho que acordar antes que ele toque, senão não tem graça. Quero ver Deus me acordar sozinho. Isso é que é o legal. Não é? Mas tem aqueles que levantam devagarzinho. Me deixa mais 5 minutos. Tem uns que põem o relógio para despertar meia hora antes, para ficar mais meia hora na cama. Que vira 1 hora, que vira 1h30, que vira 2. Saiu atrasado, caramba! Deixa pra lá, isso aí não precisava contar. Mas é assim. Por quê? De uma certa forma, essa distração está roubando o seu foco. Está roubando o seu tempo. Porque aquele tempo, 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora ou 2 que você acordou antes, você poderia estar dedicando esse tempo ao Senhor. Para mim estabelecer um bom relacionamento de intimidade com alguém, seja qualquer pessoa, seja minha esposa, para mim ter um relacionamento de intimidade com ela, o que eu preciso ter com ela? O que eu preciso ter com ela? Oi? Fala. Ótimo, o que mais? Vamos participar. Qualidade de tempo, o que mais eu preciso? Tempo, o que mais? Preciso ter intimidade, essa é a parte melhor de todas. O que mais eu preciso ter? O que mais eu preciso ter? Dedicação, o que mais eu preciso ter? Eu preciso amar, porque amor tem a ver... Aliás, essa palavra amor é uma coisa bem complexa, né? Amor tem a ver com morte. Amor tem a ver com doação. Amor tem a ver com entregar aquilo que é importante para mim por causa dela. Amor tem a ver com abrir mão da minha vontade para ouvir o que ela está me dizendo. Amor tem a ver com parar de ver a cesta de motores. Ai, caramba, amor, tá mó legal isso aí, cara. Mas tá, vou desligar, vai, fala. Amor tem a ver com isso. Vocês estão aqui ou não? Então, para mim ter um relacionamento de intimidade com alguém, eu preciso demandar muitas coisas. Muitas coisas. Tem que ter sacrifício também, ninguém falou isso. Porque é um sacrifício. Você acha que é fácil abrir mão do cesta de motores quando minha esposa me chama para conversar? Não é não. Tá tão legal aquilo. Mas isso demanda tempo, demanda relacionamento, demanda diálogo, demanda amizade, demanda confiança, demanda intimidade, qualidade de tempo, como falaram. Quando eu estou com ela, eu estou com ela. Não tem mais ninguém, não tem mais nada. É ela. Você não está me ouvindo? Ô, grandão, você não está me ouvindo? Ele quer me ajudar, estou sentindo que ele quer que eu me ouça aqui. Esse grandão. Quando eu estou com ela é o foco. Não tem mais nenhum outro. Estou focado nela. Estou focado nele. Quando eu estou com meu amigão aqui, quero saber o que está acontecendo lá fora. Nós estamos aqui, batendo um papo. Ele é o foco, ela é o foco. O meu foco, quando eu estou com ela, é fazer o quê? Se tem amor,
Qual que é o meu foco quando eu estou com ela? Vai, arrisca. Ouvi-la. Nossa, a mulher adora que você ouve, né? Que mais? Agradá-la. Ou seja, basicamente, o meu foco quando eu estou com ela é em fazer coisas que dão prazer a ela e não a mim. Não, vocês não entenderam. Aos que dizem que casaram para ser feliz, quem já ouviu isso aqui? Eu casei para ser feliz, quem já ouviu isso? Ou quem já disse isso? Quem já disse isso? Eu casei para ser feliz. Não, irmão, você casou para tornar sua esposa feliz. E ela casou para tornar você feliz. Não é um pensamento egocentrista, mas é um pensamento doador. Porque o amor, primeira característica do amor é doador. Então eu preciso estar com o meu foco no lugar correto. No lugar correto. Onde é o lugar correto? Onde é o lugar correto? Onde é o lugar correto? Nela. Nele. Quando a Bíblia usa de analogia o homem e a mulher, ele está se referindo entre Cristo e a igreja. A Bíblia diz, grande é esse mistério entre Cristo e a igreja. Por quê? Salomão parecia um cara muito doido quando escrevia, eu deito no teu seio, eu me apego ao seu colo. Aquele cara entendia sobre relacionamento. Aquele cara estava vivendo uma paixão profunda por Deus, com Deus, em Deus. Eu até peguei o pastor Paulo aqui de exemplo, mas eu imagino que Jesus tinha muitas pessoas ao redor dele, a Bíblia diz que multidões o seguiam. Multidões, pessoal, é uma multidão. Mas no momento que ele ia ceiar, no momento que ele precisava ministrar os discípulos e depois apóstolos, era um momento deles. Eu creio que haviam outras pessoas ali, mas era um momento deles. O foco ali era eles. E o foco daqueles homens eram quem? Eles estavam focados em Jesus. E para que esse relacionamento entre eles fosse aumentando, isso demandava tempo, isso demandava ouvi-lo, isso demandava uma série de coisas. Mas no meio de todos daquelas multidões tinham os 12. No meio dos 12 tinham os 3, Pedro, João e Tiago. E no meio dos 3 tinha um que fazia algo que nenhuma outra pessoa fazia. Que era o quê? O tal do João, cara. Jesus estava ali, tranquilo, ceiando. Imagino que os outros, sei lá, um estava conversando, batendo papo, contando do que Jesus fugiu, do outro que ressuscitou, do Lázaro que saiu da caverna, da filha da viúva de Naim, de tantas. Os caras estavam ali contando milagre, batendo papo, contando história. Mas o tal do João, não. Ele estava focado. Ele queria Jesus. Talvez se Jesus viesse aqui hoje, e estivesse aqui de uma forma corpórea, talvez você nem sairia do seu lugar. Talvez você nem ligasse para ele. Ah, Jesus entrou na igreja. Legal, e aí Jesus, tudo bem? Porque o relacionamento com Jesus parece uma coisa muito distante, mas de fato ele não é. A Bíblia diz que ali tinha uma pessoa chamada João e que... Onde que ele estava? Onde que ele estava? Ele estava reclinado no colo. Cara. Existe uma outra situação, Lucas 10, verso de número 39. Você vê Jesus chegando numa casa. Olha, minha esposa escreveu, hein? Você vê Jesus chegando numa casa em Lucas 10, verso de número 39. Uma passagem conhecida, quando Jesus chega na casa de Marta. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Está todo mundo lá? Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu aonde? Então isso quer dizer que aquela casa era uma casa que Jesus conhecia? Então isso quer dizer que aquela casa era uma casa que Jesus já tinha ido? Porque Jesus estava indo na aldeia e ele decidiu entrar naquela casa do nada? E se você continuar vendo, você vai ver que tinha
Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ele já era uma pessoa conhecida ali, não acredito que era a primeira vez que Jesus estava entrando naquela casa. Ele devia ter algum relacionamento com aquela família. Então, quando ele chega, imagina o Marta falando assim: ei, Jesus, estou aqui lavando prato, estou aqui dando um trato na casa, já lavei o quintal inteiro. Essa Maria fica aí no teu pé, qual é que é minha... Pô. Caramba, queridos, às vezes nosso foco está tão desapercebido, às vezes nós estamos tão desfocados de Jesus, que Ele chega na tua frente e você... Ah, estou lavando louça, vou continuar aqui. Vocês estão aqui? Às vezes a gente está tão desatento que Jesus chegou. E eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, como se não tivesse chegado ninguém. É esse nível de relacionamento que Deus está nos chamando. O Pai procura os verdadeiros. Ainda, se você ler essa palavra, você vai ver que é uma palavra extremamente real. É como se hoje Deus estivesse dizendo: ainda, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito. Por que em espírito? Porque Deus é o quê? Espírito. E por que em verdade? Porque a palavra, aonde é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Em espírito e na palavra e em verdade. Então aquilo que sai da minha boca é uma palavra verdadeira. Eu não estou dizendo qualquer coisa. Eu estou dizendo algo que para mim é verdade. Então eu preciso estar com o foco no lugar certo, queridos. Eu preciso estar focado em Jesus. Porque quando Ele aparecer, uau! Uau! Chegou Jesus, cara, para. Stop nobody, para tudo. É Ele que eu quero. E às vezes nós estamos tão desatentos que... Queridos, olha Josué. Pera. Olha Josué. Capítulo 5, verso de número 13. Josué está passando uma fase complicada, tem que tomar uma decisão estratégica tremenda. Ele está buscando ao Senhor, ele está ali orando, ele está tendo tempo dele com Deus. Senhor, me dá uma estratégia, como vamos vencer Jericó? E agora, Pai? Ele está ali, clamando. Fala para a pessoa que está do seu lado, momentos que precisamos tomar decisões estratégicas. E uma decisão estratégica, ela impacta no resto da sua vida. Ah, amigão, você tomar uma decisão estratégica errada, cara, você vai passar pelo teste do tempo. Enquanto não terminar o tempo de Deus, enquanto não vencer esse tempo aí, Deus vai usar o tempo como uma ferramenta para te ensinar que nunca mais você pode tomar uma decisão pela sua própria cuca. Mas o interessante é que Josué estava tão focado, Josué capítulo 5, verso de número 13, diz assim. Vamos ler um pouco antes. Aqui, eles acabaram de circuncidar o povo. Houve um período tremendo de circuncisão. Houve uma celebração de Páscoa judaica. E Josué está buscando uma direção estratégica em Deus. Ele está focado em quê? Em ouvir ao Senhor e em vencer, em avançar em Jericó. Então, olha aqui, no versículo 13, ele fala assim: olha, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Espera aí, queridos. Espera um pouco. O tal de Josué está tão de olho em Jericó, no povo, na situação, nas circunstâncias. Porque, espera aí, esse mesmo Josué, junto com Caleb, quando volta com os outros 10 de espiar a terra,
Os 10 deram uma notícia, mas Josué e Caleb falaram assim, não, vamos, subamos animosamente. Vamos lá, olha o tamanho do cacho de uva, velho. Vocês não vão querer entrar numa terra dessa. Não, mas tem gigantes, terra de Anaquins. Meu, o Senhor falou, vamos, subamos animosamente. Esse cara estava com foco no lugar correto. Mas nesse momento aqui, Josué estava tão olhando para a situação, tão preocupado com a situação, que vem um anjo, e ele pergunta, e aí, quem que é você? Você veio de onde mesmo? Queridos, espera aí um pouquinho. Olha o que o Josué fala para o camarada. Você é dos nossos? Ou é dos nossos inimigos? Quem é você? Respondeu ele, não, mas agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Queridos, o próprio Jesus estava ali visitando Josué. E ele nem percebeu. Às vezes você está tomando uma decisão estratégica, é difícil, você está orando, buscando uma direção em Deus, e você nem percebe que Deus já entrou na situação. Ou você clama, Senhor, mas o Senhor não fala. Queridos, grava isso no teu espírito. Se existe uma coisa que eu aprendi na vida, foi isso. Fala para você mesmo assim, enquanto o Senhor não falar, eu não posso me mexer. Eu não posso. Enquanto o Senhor não me der uma palavra clara, eu não entender que foi Ele que falou, eu não tiver plena convicção no meu espírito, eu não posso sair do lugar. Eu preciso estar com foco nele. Porque se você toma uma decisão debaixo da vontade permissiva de Deus, você vai ter problema. Você vai lá, está morrendo de vontade de comprar sua casa, foi buscar uma palavra em Deus, Deus falou, compra! Aí você entendeu que já que ele falou compra, é amanhã. Você vai lá na imobiliária, já vê uma casa, faz o financiamento e cai para dentro. Deu tudo certo, o banco aprovou, o negócio andou certinho. Beleza, comprei, aleluia. Aí você não consegue pagar as prestações. Por quê? Deus falou que era para você comprar casa? Sim. Ele disse que era agora? Não. Então eu preciso estar com o meu foco 100% nele. Se Deus não desenrolou o rolo inteiro, se Deus não te falou a palavra toda, não faça. Não, mas eu vou porque não é possível que Deus não está nesse negócio, eu vou avançar, a minha intenção é boa. Queridos, de intenção boa, o inferno está cheio. Você precisa agir na direção, você precisa estar atento. Entende? Josué estava tão desapercebido que Jesus chega. Marta estava tão desapercebida que Jesus chega. E eles, tá. E Jesus chegou. E aí, joinha? Quer tomar uma tuba? Comer uma pizza? E aí, Jesus, beleza? Não, queridos. O mais interessante de tudo isso é que eles não o reconheceram. Ah, vocês não entenderam o que eu falei. Se tua esposa chegar perto de você, você a reconhece? Mesmo se você estiver com o olho fechado, você a reconhece? Você sente o perfume, você ouve a voz. Ah, queridos, espera aí um pouquinho. Vamos entrar 50 pessoas num quarto escuro. As vozes são parecidas. Duvido que você não sabe qual voz que é a do Leandro. Duvido que você não reconhece a mão dele quando te tocar. Duvido que você não reconhece o perfume. Mesmo que não seja, né? Mesmo que seja de um dia inteiro de trabalho. É impossível que você não saiba quem ele é, mesmo você sem vê-lo. Por quê? Porque você tem com ele intimidade. Talvez se eu estiver no mesmo lugar, eu não vou saber que é a voz dele. Por mais intimidade que eu tenha. Mas você sabe. Assim é o Senhor. Se você tem intimidade com Ele, você não anda no escuro.
Se você tem intimidade com Deus, você nunca vai andar no escuro. Porque você sabe quando é Ele que fala. Porque você sabe quando é Ele que toca. Quando Ele estiver na sua frente, você vai saber quem Ele é. Você não vai ficar perdido. É Deus, não é? Nossa, não é nosso. Veio da parte de Deus, não veio. Quem que é esse camarada que está de pé aí? Você não vai continuar lavando tua louça ou fazendo os afazeres que você está fazendo. Você vai querer ficar perto dele. No meu caso, que amo tecnologia, está ali no computador, está ali vendo um negócio, está ali mexendo, mas a hora que Deus começa a falar, tá bom, Senhor, já entendi. Plá! Já vou lá. Fala, Deus. Eu quero ficar aqui contigo. É tão gostoso ficar com Ele. Não é? É tão gostoso. Já pensou se ela na tua sala quietinho, de repente você sente um sussurro? Você ouve um sussurro? Deus falando no teu ouvido, e aí? Oi, Celso. Tá bem, amigão? Amigão, levanta aí. Vamos trocar uma ideia. Não é tremendo isso? Mas eu preciso estar atento, eu preciso estar com o foco no lugar certo. Porque quando você está com o foco no lugar certo, nada vai te desviar, querido. Os gigantes vão ser meras formiguinhas para você. Imagina, 1 Samuel 17, verso de número 36, você vê o povo debochando, você vê Golias debochando do exército de Deus, debochando daqueles soldados. Tem alguém aí, falando em português, claro, tem algum macho aí no meio para brigar comigo? Tem alguém que tem coragem de me enfrentar? Tem alguém que é valente aí? O Golias estava atuando numa atmosfera. A gente está com pouca gente aqui, a gente pode ter uma conversa um pouco mais íntima. De domingo de manhã tinha muita gente, né? O Golias estava atuando numa atmosfera física. Ele estava debochando da pessoa. Ele estava atuando, ele estava falando numa atmosfera carnal, que é quem ele era. Ah, não tem nenhum homem aí, não tem nenhum macho, ele tentando mexer com a tua alma. Debochando com aquelas pessoas, causando medo. Então, o exército todo, o exército todo, não era uma pessoa. O exército todo estava morrendo de medo. Ai, meu Deus, como é que eu vou vencer esse cara? Porque todo o exército de Israel, naquele momento, estava enxergando Golias da mesma forma que ele, física, carnal. Eles se colocaram no mesmo nível que Golias. Mas então vem um camarada que estava desapercebido, tranquilo lá, atrás da malhada, cuidando das ovelhinhas. De repente o pai falou, vai lá, leva uns queijos lá para os seus irmãos, leva 10 queijos para o rei. Vai lá, troca uma ideia com Saul, vê como é que está a parada lá, vê se os seus irmãos estão bem, né? Vai lá, Davi. Porque imagina o pai falando para Davi, você não é guerreiro, você não é grande, você não pode ajudar em nada seus irmãos, cara. Seu negócio é só cuidar de ovelha, velho. Desde pequeno você faz isso, fica lá. Mas seus irmãos estão precisando de comida, então vai você mesmo. Nem o pai sabia a arma secreta que ele tinha em casa. Mas o Davi tinha o foco no lugar certo. Davi, quando chega ali, ele olha para Golias numa outra atmosfera. Ei, Golias, espera aí, cara. Você não está afrontando a mim, não. Você não está afrontando esse monte de soldados, não. Você está afrontando o Deus vivo de Israel. Você está afrontando o Senhor dos exércitos. Davi estava com o foco certo e aquela situação, aquela circunstância, aquele momento de guerra, não mudou nada. Não mudou a forma dele de enxergar, não mudou o foco dele. Por quê? Onde estava Davi antes de chegar ali? Fala para a pessoa que estava ao seu lado aí, sabe o que Davi estava fazendo antes de chegar ali? Estava falando com um amigo dele. Davi estava trocando uma ideia tremenda com o pai, Davi estava atento, Davi estava nos braços do pai, no colo do pai. Uau!
Imagina você saindo de uma oração tremenda, Deus falou com você ali, você chega na sua empresa, já vê uma notícia ruim, você não quer nem saber, irmão. A primeira coisa que você faz é, sai daqui, Satanás! Você já toma uma atitude espiritual tremenda. Por quê? Porque você está ligado, você está atento, você estava falando com Deus, você estava em comunhão, você estava com foco no lugar correto. Então o inimigo tenta te pegar, te distrair, você não sai da posição, porque você está ligado. É ou não é? Ou é só comigo isso? Então você está ligado ali, o inimigo não te distrai, ele não te pega, porque você está ligado. Onde está o seu foco? A Bíblia diz em 1 Coríntios, verso de número 2, capítulo 2, verso de número 15, que o homem espiritual discerne bem a tudo, mas em nada ele é discernido. O homem o quê? Então a Bíblia está dizendo aqui que os verdadeiros adoradores adoram em quê? Ok. Então o homem espiritual discerne bem a tudo, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em? Então ele discerne bem a tudo. Um verdadeiro adorador, ele está sempre nos pés do Pai, ele discerne tudo. Porque se você tem diálogo com Deus, nunca você vai andar no escuro. Pastor, mas eu nunca vou tomar uma decisão errada? Eu já tomei algumas. Às vezes ainda tomo. Mas eu ainda não estou no nível de relacionamento que eu gostaria de estar. E que eu vou estar talvez amanhã, ou depois da manhã. Eu não sei. Uma coisa eu sei. O meu foco está no lugar certo. E quando eu estou com foco no lugar certo, eu não temo uma notícia. Quando eu estou com foco no lugar certo, eu entendo que quando existe uma circunstância, ao mesmo tempo há uma oportunidade de Deus para eu saber quem Ele é. E para de fato eu saber também que nível de intimidade nós temos. Porque vai fazer toda a diferença na hora que você tiver que enfrentar o gigante. Porque se você não saber quem você é, o nível de intimidade que você tem, e onde está o seu foco, Davi ia ser mais um ali, olhando na atmosfera carnal como todos os outros estavam. Mas Davi estava noutra dimensão. É isso que eu quero chacoalhar você nessa noite. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Chacoalhar você para você entender que existe uma outra dimensão, uma outra atmosfera para andar com Deus. E nessa atmosfera, o inimigo não pode te pegar. Porque você está atento, você está ligado, seu foco está no lugar certo. Existe uma outra dimensão, uma outra atmosfera para andar com Deus. E Deus está buscando os verdadeiros adoradores que assim o adorem em espírito e que são verdadeiros. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Isso não foi uma pregação, foi uma enquete. Existem alguns princípios, e esse é um deles. Foco. Se você entender isso, querido, você nunca mais vai perder tempo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E Deus vai poder te levar numa nova dimensão. A empresa já não vai importar mais. Todas as coisas à sua volta já não vão ter importância mais. Porque o meu foco está no lugar correto. Elas fazem parte, mas elas não são importantes mais. Nós temos perdido tempo com coisas que não são importantes. Nós temos perdido tempo com conversinha fiada. Nós temos perdido tempo com religiosidade. Nós temos perdido tempo com tantas coisas, quando na verdade nós deveríamos estar gastando nosso tempo ao lado do Senhor. Quando na verdade nós deveríamos estar como João ali, debruçadinho no colo dele. Eu tenho plena convicção no meu espírito que tinha coisas que Jesus falava só para João. Porque enquanto os outros, imagina, queridos, enquanto os outros estavam lá, sei lá, correndo, brincando, tomando água, sei lá, fazendo o quê? Conversando, ministrando, pregando, sei lá, fazendo o quê? João, o cara, estava ali,
Ei, Jesus. E aí? Quer que eu carregue sua mala? Quer que eu... O que o senhor quer? Precisa de uma ajuda para subir aí no burrinho? O que o senhor quer? O senhor vai orar? Eu posso ir também? Aquele cara estava com o foco no lugar certo, queridos. Você acha que o deitar no colo de Jesus era exclusivo para João? Acho que vocês estão começando a entender agora. Vocês acreditam nisso? Que estar deitado no colo de Jesus era exclusivo para João? Vocês acham? Lógico que não. Isso é para você, é para mim, para você, para qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está aqui nessa noite chamando você. Ei, vem, quero te levar para uma nova dimensão. Quero levar você e deitar no meu colo. Quero contar segredos para você que eu não vou contar para ninguém, que é só para você. Eu não sou nada. Vamos sair dessa dimensão física, carnal. Vamos sair dessa dimensão. Vamos ir para uma nova dimensão. Vamos ir para um lugar que ninguém pode nos pegar. Vamos ir para um lugar onde o foco é 100% Ele. João não era exclusivo, querido. A intimidade que João tinha com Deus, você pode ter. Você só precisa fazer a mesma coisa que ele. Está com foco no lugar certo. Você só precisa fazer a mesma coisa que ele. Escolher sempre ficar do lado de Jesus. Foi isso que ele escolheu. Sei lá o que os outros estavam fazendo. Sentado de um lado, do outro. Talvez cada um tinha o seu lugarzinho na mesa. João não abria a mão de ficar do lado dele. Do que você tem aberto mão? O que você tem escolhido ao invés de ficar ali do ladinho de Jesus? O que tem sido mais importante para você do que Ele? Essa é a noite de você abrir mão. Você não precisa vir aqui na frente, a gente não precisa impor as mãos sobre você. Eu estou falando de um diálogo, eu estou falando de um relacionamento, eu estou falando de uma nova dimensão. Não estou puxando a sardinha para o meu povo não, mas o Ministério de Louvor está começando a experimentar isso. Nós estamos começando a experimentar de uns cílios, vai. Foi a coisa menor que eu imaginei agora. De um avivamento. Nós começamos a gente se reúne para orar, para adorar e a presença de Deus vem. Mas eu tenho certeza que isso está acontecendo porque isso tem acontecido com cada um sozinho no seu quarto. Porque senão não ia acontecer no coletivo aqui. É para isso que Deus está te chamando. Ei, vem. Deus está aqui te convidando nessa noite. Ei, vem. Me deixa te levar para uma nova dimensão. Uma dimensão onde você não vai ficar olhando para homens. Uma dimensão onde o que o seu irmão faz errado não te importa mais. Porque você conhece tanto a Deus, você tem tanta intimidade com Ele, que você sabe aonde vai acabar aquilo. A Bíblia diz que no livro de Naum, capítulo 3, Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Eu não sou nada sem ti. Vamos para essa nova dimensão. Eu não vivo sem ti. Sinto a presença. Sinto a presença. Eu morro. Fecha seus olhos nesse momento. Levanta a sua voz, diz para Ele: Senhor, eu quero ir nessa nova dimensão. Eu quero viver esse nível de relacionamento contigo. Eu quero poder deitar no seu colo. Eu quero ouvir os teus segredos. Eu quero muito que o Senhor realize os teus sonhos nessa terra através da minha vida. Usa o meu corpo, usa a minha alma, usa meu espírito, usa minha boca, meus pés, minhas mãos. Usa para realizar os teus sonhos aqui nessa terra, nesse lugar. E também nos confins da terra. Me deixa, Senhor, andar numa nova dimensão contigo.
Entra no meu quarto, a hora que o Senhor quiser, me acorda. Entra na minha empresa, a hora que o Senhor quiser. Entra, Senhor. O Senhor tem total liberdade, eu quero andar noutra dimensão contigo. Eu não quero mais andar nesse plano físico, ficar olhando para as coisas físicas, porque eu vou me decepcionar comigo mesmo, porque eu vou ver que eu sou uma pessoa limitada, porque eu vou ver, Senhor, que eu sou uma pessoa que olha para os defeitos dos outros, eu vou ver que eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos, eu vou ver a minha imperfeição, a minha miséria. Como Paulo disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pai, eu não sou nada sem Ti. Nos mata a cada dia, nos mata a cada manhã, nos destrói, destrói o nosso eu, destrói as nossas razões, destrói a religiosidade que há em nós, destrói o apontar de dedo. Nos faz mais semelhantes a Ti, nos faz mais parecidos contigo. Porque, queridos, cada vez que nós entramos na presença do Senhor, nós saímos com o cheiro dEle. Se você chega num lugar e existe uma pessoa que está com um perfume muito gostoso e você ficar abraçado com ela por alguns minutos, você vai ficar com o cheiro dela. Assim é cada vez que você sair da presença do Senhor, você vai ficar com o cheiro dEle. Você vai andando muito com uma pessoa, você vai pegando a forma de falar dela, você vai pegando os hábitos, os jeitos. Nós queremos isso contigo, Senhor, nós queremos andar nessa dimensão. Nós queremos amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa. Ser menos juízes e mais intercessores. Pai, nos ensina a cada manhã, a cada dia. Nos ensina. Nos ensina. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Deus tem uma nova dimensão para você, querido. Não se contente com o que você está vivendo. Por melhor que seja o seu relacionamento com Deus, ainda é pouco. Os mortos ainda não estão ressuscitando quando você passa. As pessoas ainda não estão chorando quando você chega em algum lugar. Porque, queridos, onde Jesus chegava, coisas sobrenaturais aconteciam. Porque mesmo Jesus sabia quem Ele era. Olha o que ele fala em Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Paulo dizendo assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele veio em forma de Deus e Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Muito pelo contrário, Ele se vaziou, se esvaziou, se humilhou, sendo obediente, fazendo-se semelhante ao homem. Caramba, queridos. E Ele foi assim até a morte de cruz. E Deus então lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas mesmo Jesus, o Deus vivo aqui na terra, vivia de uma forma humilde, não querendo andar na posição de Deus, mas de servo. Caramba, queridos. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós somos muito orgulhosos. Nós somos pessoas muito egoístas. Nós precisamos mudar de dimensão. Precisa haver uma metanoia de fato na nossa mente. Nós precisamos mudar muito. Eu não sou nada sem Ti. Eu não vivo sem
Sendo tua presença eu morro, Senhor. Sendo tua presença eu morro. Isso é uma verdade, queridos.